abriu aqui. Vamos lá para ver qual é o tema desse bloco. Economia. Então, vamos lá. Desafios econômicos é o tema pensado de forma mais ampla. A minha pergunta para as duas candidatas. São Paulo já foi uma cidade industrial, mas hoje o forte de sua economia está no setor de serviços, principalmente em finanças e tecnologia. Há uma grande competição entre os municípios para atrair empresas dessas duas áreas, inclusive com a concessão de incentivos e criação de centros tecnológicos. Como vocês pretendem fazer com que São Paulo atraia investimentos relacionados à inovação e tecnologia, começando com Tabata Amaral? Rosiane, está no nosso plano de governo um compromisso que a gente vem fazendo, inclusive, junto com a USP e com o governo do estado, de que nós teremos 2 parques tecnológicos, um na Zona Oeste e um na Zona Leste. Mas para que isso possa acontecer na prática, é muito importante que a gente entenda o problema que a gente tem de baixa qualificação, de falta de jovens qualificados, capacitados na área de tecnologia. É por isso que a gente propõe o programa do Jovem Tech. Como funciona? A gente traz a empresa, entende quais são suas demandas de startup, setor de tecnologia, a gente traz universidades, constrói um currículo de acordo com a demanda da imprensa e faz o seguinte combinado: a prefeitura banca a formação desse jovem, mas a empresa entra com essa vaga que hoje está em aberto e garante não só que o jovem vai sair formado, mas já empregado. Marina. Bom, é fácil ver as propostas da esquerda. É sempre o Estado vai fazer, o Estado vai fazer, o Estado vai fazer. Gente, vamos lá. Quando a gente fala de economia, o Estado mais atrapalha do que ajuda. O que eu aprendi na minha carreira, nos meus 20 anos de experiência como economista, no setor público, no setor privado e no terceiro setor, sobre economia, o que realmente enriquece uma cidade e um país é menos burocracia e menos imposto. O contrário do que o PT está fazendo no desgoverno Lula, o taxade, um monte de imposto que está trazendo a gente para uma nova crise econômica. É isso mesmo, a gente está entrando numa nova crise econômica do governo do PT, apoiado, aliás, pela Tabata Amaral, que tem o vice lá, né? Geraldo Alckmin, que é vice-presidente. Pois é, orgulho de quem apoia o Hamas, a gente vai falar disso mais um pouquinho daqui a pouco. Candidata. Por favor, uma vez mais, eu solicito que a plateia não se manifeste ao longo do debate. Agora vocês vão ter o tempo para pergunta e resposta, para réplica. A sugestão nossa é isso, façam perguntas, tem o espaço da réplica, mas, enfim, vocês têm o tempo aí no telão, que é o tempo que vocês administram da melhor forma que considerarem possível. Começando por Tabata. Rosiane, primeiro dizer que eu fico feliz de ter nesse debate uma outra mulher, já que fui a única mulher no debate da Band. Mas fico triste que essa mulher siga propagando fake news, como ela fez agora, ao falar do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mas vamos falar do que importa. Vamos falar de desenvolvimento econômico. A gente sabe que, para que a gente possa se desenvolver, é muito importante, sim, que a gente tenha um Estado eficiente, que garanta a segurança jurídica. Inclusive, os colegas do Novo, da candidata, foram meus colegas ao serem autores, junto comigo, do Marco Legal das Startups. Tenho muito orgulho de ter aprovado esse projeto, acho que ela não seria contra. Mas quando a gente fala de produtividade, nós precisamos investir em formação e capacitação. Então, eu queria ouvir da candidata qual é o papel que a Fundação Paulistana e o ADESAMPA terão na gestão dela. Tabata, em primeiro lugar, eu queria esclarecer uma fake news que você usou no debate da Band, quando você disse, não que você era a única candidata no debate, mas que você era a única candidata à Prefeitura de São Paulo. Prazer, Marina Helena, candidata, mãe, com 43 anos, muito mais experiência que você de vida e de profissão. Segundo lugar, em relação a isso, vamos lá. Por favor, gente. Nós temos uma proposta muito boa, e não só, eu não só falando, a gente fez isso. Hoje, o maior programa de capacitação profissional do Brasil acontece em Minas Gerais, onde é comandado pelo nosso governador Romeu Zema, do Partido Novo. 150 mil pessoas que foram treinadas e capacitadas e devolvidas para o mercado de trabalho, pasmem, em parceria com o setor privado. É isso, o setor privado que vai treinar, vai capacitar, vai ensinar gastronomia, construção civil,
parte de beleza, tudo isso para trazer de volta as oportunidades para a nossa população aqui na cidade de São Paulo. Deixa claro que não conhece nem a Fundação Paulistana, nem a ADESAMPA, e é importante entender que numa gestão pública a gente não parte do zero. A gente tem que saber quais são os bons programas e projetos que outras gestões da esquerda à direita fizeram. Essa lição de casa eu fiz. Sentei para conversar com todos os ex-prefeitos. Quando a gente fala agora do que eu espero fazer com essa agência, focando em empreendedorismo, focando em formação, temos sim um Jovem Tech, propomos também um Capacitaí, e eu convido as pessoas a entrarem nas minhas redes sociais nesse momento, que com pouco tempo, lá eu consigo esclarecer um pouco mais o que são esses projetos. Mas podem continuar. Bom, agora a minha pergunta. Deputada, eu trabalhei no Ministério da Economia com o ministro Paulo Guedes, que pegou a pior recessão da pandemia e fez com que o Brasil fosse um dos países que mais crescessem. Ao contrário da turma do Lula, que você apoia, que está lá, do Taxade, que aumenta imposto nessa cidade. Nos últimos 10 anos, a economia da cidade de São Paulo encolheu 16%. 2 Porto Alegre sumiram da cidade de São Paulo. Eu quero que você fale qual vai ser a sua política para, de fato, impulsionar aqueles que trabalham e produzem na nossa capital. Como a candidata não teve a oportunidade ainda de ter um mandato, eu entendo que ela traga referência de outras pessoas, mas eu convido as pessoas a conhecerem o que eu já fiz. Como votei em votações importantes de responsabilidade fiscal, independência do Banco Central, marco legal de saneamento, o que aprovei como deputada, marco do ensino técnico, marco legal das startups, e possam comparar não só o discurso, que é vazio, se alimenta de redes sociais, mas a prática, o que fez por onde passou, o que já entregou para a população brasileira, e eu convido as pessoas a conhecerem um pouco mais da minha trajetória. Encerrado. A senhora tem 17 segundos. Olha, eu faço o mesmo. Eu convido vocês a conhecerem mais da minha trajetória. 20 anos de experiência como economista, no setor privado, no setor público e no terceiro setor. Aliás, candidata, eu vou te fazer um desafio. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Lá nas minhas redes, de tudo que eu fiz, eu queria que você fizesse isso nas suas redes. Mostra a sua CLT, o que você já fez. Além de... Zerou o seu tempo, candidata. Solicito que vocês voltem aos seus lugares.